Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio, do canal Matemática Sem Problema. O assunto que abordaremos hoje é a respeito de área de triângulo. Perceba assim, nós vamos fazer o seguinte andamento da aula. Eu vou te mostrar várias maneiras, 6 maneiras para ser exato, de como calcular a área de um triângulo. Nós vamos começar pela relação fundamental. Qual é a relação fundamental para a área de um triângulo? Quando calculamos a área, ou seja, o espaço ocupado internamente pelo triângulo, você vai ter um triângulo, por exemplo, como esse aqui, onde você vai ter a medida da base, certo? Do triângulo, que nós representaremos pela letra B minúscula, e você vai ter a medida da altura. Observe que a altura de um triângulo é uma condição importante para você lembrar. Tá? O que é uma altura para um triângulo? É um segmento que vai sair de um vértice e vai formar 90 graus com o lado oposto. Explico. Olha só. Supondo aqui vértice A, vértice B e C, os 3 vértices. Eu vou traçar um segmento de reta, repare que eu marquei pela cor azul, formando 90 graus com o lado oposto a ele. O que eu quero dizer com esse lado oposto a ele? Olha só, supondo aqui, vou chamar de vértice B, já que ele está oposto ao lado B. Vou chamar de vértice A, vou chamar de vértice C. No meu triângulo ABC, eu tenho 3 alturas. Uma altura partindo do vértice B, uma do vértice A, uma do vértice C. O que vocês têm que tomar cuidado é, a altura tem que ser relativa à base que você pegou ou vice-versa, a base relativa à altura. Porque para você calcular a área do triângulo, o espaço ocupado por ele, isso vai ser igual à medida da base multiplicada pela altura do triângulo, que eu vou chamar aqui pela letra H, base vezes altura, isso dividido por 2. Dá uma olhadinha. Essa relação é a relação fundamental, é a relação clássica para a área de triângulo. Como eu disse, nós vamos mostrar essa e mais 5, são 6 no total, maneiras diferentes de você calcular a área de um triângulo, conforme o que for dado para você na questão. Então aqui, coloquei 2 exemplos para a gente calcular a área do triângulo de uma maneira fácil. Eu só preciso que você observe o seguinte. Eu vou representar de novo os 3 vértices. Vou imaginar aqui vértice B, vértice A e vértice C do triângulo. Observe que uma das alturas, essa medida 6, ela parte do vértice B, ela sai do vértice B e forma 90 graus com o lado AC. Então o que eu tenho? Eu tenho a base e eu tenho a altura do triângulo. Observe isso aqui, Esse 6, ele é uma das alturas e é a altura relativa à base 5. Então, se eu quero calcular a área dele, dá uma olhada. A área do triângulo, ela vai ser igual base, que é 5, vezes a altura, que é 6, e isso dividido por 2. 5 vezes 6 dá 30, dividido por 2, nós temos um triângulo de área igual a 15. Um detalhe importante, repare que eu não coloquei a unidade. O que é comum nós fazermos, quando eu não coloco unidade, é complementar ele com esse U ponto A. Qual é o significado de U ponto A? Unidade de área. Entenda que unidade de área pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, depende da unidade adotada pela questão. Tá certo? Então, simples, maneira fundamental de você calcular a área de um triângulo. Perceba que no exemplo do lado, eu virei um pouco, eu coloquei de uma maneira não tão usual, não tão trivial. O que você tem que perceber? Eu vou posicionar os vértices de novo. Só que agora eu vou mudar um pouquinho, vou chamar de vértice M, vértice N, vértice P. O que é que você tem que entender do triângulo MNP? Eu tenho a base, olha só, a base MN. A altura relativa a essa base partindo do vértice P. Eu quero calcular a área daquele triângulo. O que eu vou fazer? A área, ela vai ser igual. Perceba que agora, você tem que olhar ele meio de ladinho. Esse 12 é a base, o 8 vai ser a altura relativa a essa base. Então vamos lá, área, base 12, vezes altura 8, dividido por 2. Uma observação que é interessante a gente colocar é o seguinte, repare que na conta anterior eu não fiz questão de simplificar, mas eu aconselho você sempre que possível, simplifique, porque o próprio nome já diz, a própria palavra já fala, simplificar, você vai tornar mais simples. Eu poderia ter feito na conta anterior, olha só, ter simplificado isso aqui. 6 dividido por 2 daria 3, vezes 5 chegava no 15. Ah, mas eu quero multiplicar sem nenhum problema, sem problema. Nesse caso ali, eu aconselho, sabe por quê?
Se eu simplificar o 12 com o 2, vai dar 6 em cima, fica mais fácil. Ó, 6 vezes 8, isso vai ser igual a 48. Vamos fazer o seguinte, supondo que você colocou isso aqui como sendo 8 metros e 12 metros. O que você faz? Metro vezes metro vai te dar a relação unidade metro quadrado. É uma unidade bem usual no nosso dia a dia, tá certo? Primeira maneira que nós temos, ó, relação fundamental dada pela base e pela altura. Vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda maneira, bora lá. Então, pessoal, como nós vimos, primeira relação, relação fundamental, vou mostrar uma segunda relação para você que nós chamamos ela de relação trigonométrica. Não se assuste com o termo. A ideia da relação trigonométrica é a seguinte, ele vai te fornecer 3 elementos para você calcular a área do triângulo. Ele vai te fornecer um lado, o ângulo e o lado, certo? A gente fala que é uma relação dada pelo lado, ângulo, lado. Ou seja, ele te fornece 2 lados e o ângulo entre esses lados. Olha só, a relação para você calcular é a seguinte, a área ela vai ser igual a meio do A vezes B vezes o seno do ângulo. Dá uma olhada, nós até temos uma relaçãozinha para você lembrar, a gente fala que é meio de AB seno. Qual é a ideia disso aqui? Meio de A vezes B vezes seno. Entenda, o A é um lado, o B é outro lado e o θ que eu chamei aqui é o ângulo entre eles. Deixa eu demonstrar para você por que a relação é assim. Vou gastar um espacinho do quadro para te mostrar como que chegamos nessa relação. A gente parte da relação fundamental. A relação fundamental é base vezes altura. Olha o problema. Vou partir daqui, ó. Vou fazer a deduçãozinha dela aqui. A área do triângulo, ela vai ser igual a base, que nesse caso vai ser o A, eu vou chamar de A, base A, vezes a altura, observe, a altura ela vai ter que partir do vértice lá de cima. Eu estou colocando esse segmento vermelho aqui, ó, como imaginando a altura e formando 90 graus. Vou chamar ele de H. Então, base supondo A, optando por pegar o A, altura H, que eu não tenho, tudo isso dividido por 2. Vale enxergar uma coisinha dessa relação que é a seguinte, ó. O que está escrito aqui é a mesma coisa que meio vezes A vezes H. Lá da matemática básica, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, a relação é a mesma. Então, o problema que eu tenho a partir daqui, qual é? Eu tenho que dar um jeito de chegar nesse H, porque eu não vou ter essa informação. Como eu disse para você no começo, a informação que eu tenho vai ser lado, ângulo e lado. Então, esse lado eu vou ter, até aqui tudo bem porque ele está na minha relação. Aquele H eu não tenho. Se você analisar bem, ó, nesse triângulo que você tem aqui do lado, que eu estou achurando ele, esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo retângulo. E lá da trigonometria, se você buscar da relação trigonométrica, o seno do ângulo θ é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Então eu vou escrever o seguinte, olha só, o seno de θ, vou colocar ele aqui, seno do ângulo θ vai ser igual cateto oposto ao θ, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o B. Observe uma coisa, como nós desejamos encontrar o valor do H, eu vou pegar esse B e vou passar ele multiplicando. Ou seja, o H, que é o que nós queremos, vai ser igual a B vezes o seno do ângulo θ. Daí eu tenho essa relação. Perceba que eu encontrei o H em função do B e do seno. O que eu faço? Substituo em cima. A área, dá uma olhadinha, a área ela vai ser igual meio, 1/2, vezes o A, vezes o H. O H é B seno θ, ó. B vezes o seno de θ. Daí aqui, você tem a relação de área. Você vai pensar, pô, mas eu preciso fazer isso a todo momento? Não, desde que você lembre dessa relação, tudo bem? Olha o exemplo que eu coloquei do lado. Eu vou te fornecer um triângulo como aquele aí, ó. Vamos dar vértice, dá nome aos vértices ali, ó. Vértice A, vértice B, vértice C. Eu quero que você calcule a área do triângulo ABC. Isso vai ser igual. Perceba, o S representa o space, né, que é o espaço ocupado por ele lá dentro, de ABC. O que acontece ali, ó? Lado, 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 lado. Então vai ser meio do primeiro lado, que é 8,
segundo lado, que é 6, vezes, dá uma olhada aqui que aparece, o seno de 30 graus. Você vai ter que recorrer à tabelinha trigonométrica, seno, cosseno e tangente. Seno de 30 é meio, então, vamos lá? Isso vai ser igual a meio vezes 8 vezes 6 vezes, lá da tabela trigonométrica, o seno de 30 é meio. Certinho? Agora você simplifica, ó. Vamos simplificar isso aqui para ver. Esse 2 com esse 8 vai sobrar um 4 em cima. Quem mais? Esse 6 com esse 2 dá 3 em cima. Multiplicando o que sobrou pra gente, a área do triângulo ABC, ela vai ser igual a 4 vezes 3, 12. Perceba que nós não colocamos unidade. Lá no finalzinho, o ponto A, unidades de área. Essa é a segunda maneira de você achar a área do triângulo. O que eu preciso ter para calcular a área? Lado, lado e ângulo interno entre eles. E mais uma recomendação. Dá uma olhada depois naquela tabela trigonométrica, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. A tangente até não precisa, mas o seno e o cosseno é importante. Principalmente, né, o seno do ângulo, tá joia? Terceira relação, bora lá. Então, gente, a terceira relação para calcularmos a área do triângulo funciona da seguinte maneira. Ela é uma fórmula que assusta um pouquinho. O que ele vai te fornecer? Vão ser dados os 3 lados apenas do triângulo. Ele vai te fornecer 3 lados. Para isso, nós usamos um recurso chamado de fórmula de Heron. O que acontece com a fórmula de Heron? Olha que simpática que ela é. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu preciso te apresentar os elementos. O S é a área, ele vai ser igual a raiz quadrada. Não se assuste com a raiz quadrada, você vai usar ela só no final. O que acontece ali? O P é chamado de semiperímetro. O que é o semiperímetro de um triângulo? Primeiro, o perímetro é a soma de todos os lados. O semiperímetro é metade disso. Então, eu vou apresentar para vocês assim, ó. O semiperímetro vai ser o primeiro lado, mais o segundo, mais o terceiro lado, tudo isso dividido por 2. E aqui eu tenho o semiperímetro do meu triângulo. Beleza? Combinado? Cuidado que é metade do perímetro. Primeira coisa que você faz, acha o semiperímetro e reserva ele. Daí você vai proceder da seguinte maneira. Semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado e semiperímetro menos o terceiro lado. Essa é a relação da área. Deixa eu dar um exemplo para você bem prático, ó. A área do triângulo de lado 6, 8 e 10. Tem gente que já bateu o olho no 6, 8 e 10 e falou assim, ah, malandro, aquele triângulo ele é retângulo. Ele é retângulo, mas eu não vou nem entrar nos méritos dele ser retângulo, tá? Não entrarei nesses méritos. Eu vou pensar que eu tenho apenas os 3 lados e vou supor que eu não identifiquei ele como um triângulo retângulo. Vamos supor assim. Primeiro passinho é calcular o semiperímetro dele. Perceba, é a soma dos lados dividido por 2. Primeiro lado é 6, mais o segundo lado é 8, mais o terceiro lado é 10, divide tudo isso por 2. O que vai acontecer? 6 e 8, 14, com 10, 24, dividido por 2, o semiperímetro vai ser igual a 12. Reserva ela. O que a gente vai fazer? Ó? A área, ela vai ser igual, daí a gente coloca aquela raiz quadrada, ó, que ela põe aquela raiz quadrada. O que a gente vai fazer? Perceba, semiperímetro, 12. Que multiplica, daí vou pegar a primeira relação, o semiperímetro menos o primeiro lado, que é 6, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, que é 8, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado, que é 10. E agora eu vou esticar a raiz pegando todo mundo, tá certo? Vamos lembrar aqui, ó. Semiperímetro que multiplica semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Repare que o primeiro lado vale 6, segundo lado vale 8, terceiro lado vale 10. Hora da gente fazer essa conta simpática que aparece ali, ó. Isso vai ser igual a raiz, só vamos com calma, 12 que multiplica. Veja lá, ó, 12 menos 6 dá 6. Que multiplica. Vem junto. 12 menos 8 dá 4, que multiplica. Dá uma olhadinha aqui, ó. 12 menos 10 dá 2. E
coloca a raiz quadrada em todo mundo. Tudo bem? Vou te ensinar uma malandragem ali, ó. Vou te ensinar uma malandragenzinha. Olha só. Se você pegar esse 6 e multiplicar por esse 2, vai dar 12. Vezes esse 12, vai dar 144. Só que tem um 4 que eu não multipliquei ainda. Você vai falar assim, tá, mas o que tem de malandragem nisso? Os dois valores têm raiz exata. E como eles estão multiplicando, você põe a raiz para o primeiro, põe a raiz para o segundo. Ó, isso vai ser igual. A área do triângulo, ela vai ser raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 4 é 2. Estamos falando de um triângulo de área igual 12 vezes 2, 24. E aí você vai olhar e fala assim, poxa, não tem unidade. Não tem problema. U.A, unidade de área. É uma relação comum, tá? Ela é uma relação comum, não ache que ela não é tão comum assim, ela é uma relação comum de aparecer. A pessoa simplesmente jogar no teu enunciado a área de um triângulo pedindo e te fornecendo os 3 lados dele. 3 ladinhos, fórmula de Heron, que é essa relação simpática que está aqui. Ó. Só por favor, lembre, o P é o semiperímetro, A, B e C são os lados dele. E deixa a raiz quadrada por último, tá certo? Gente, ó, essa aqui é a nossa terceira relação. Tinha colocado segunda, mas não. É a terceira relação, certo? Dados os 3 lados, vamos à quarta relação. Bora lá! Então, pessoal, vimos 3 relações até agora. Foi a relação fundamental de base e altura dividido por 2. Vimos a relação trigonométrica, meio do abesseno. E vimos agora a fórmula de Heron. O que vai acontecer agora? Quarta relação é a relação para o triângulo equilátero. É muito fácil de aparecer isso aí, tá? E o triângulo equilátero é um triângulo muito bem quisto por quem faz algumas questões de matemática envolvendo área de triângulo. Primeiro detalhe que você tem que lembrar é que o triângulo equilátero é o triângulo que possui os 3 lados exatamente iguais. Tudo bem? Observação. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Daí o que acontece? Os ângulos internos são iguais também. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, que vai ser igual a esse ângulo. Se são iguais, cada ângulo vale 60 graus. Relação para a área dele é dada por essa relaçãozinha aqui, ó. Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Olha só, quando você faz isso, para o triângulo equilátero a coisa fica fácil de você mexer. Porque é o lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 4. Te dá 2 exemplos bem simples aqui, ó, bem simplesinhos. Eu quero que você me ajude a calcular a área de um triângulo equilátero de lado 6. O que a gente faz? A área, ela vai ser igual, perceba, o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 dividido por 4. Ó, simplifica. O que nós temos ali? 36 por 4, 9, raiz de 3. Como eu coloquei centímetro, o que você vai colocar ali? Centímetro quadrado. É a relaçãozinha dada ali. Tranquilo? Agora dá uma olhada no de baixo. Lado 4, o que a gente vai fazer? A mesma ideia, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A área, ela vai ser igual, perceba, lado ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 4. Dá uma olhadinha. 4 ao quadrado dá 16. Então vamos colocar aqui. 16 vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 4. Tá certo? O que a gente faz ali, ó? Simplifica. O 16 com 4, vai dar 4 em cima. Tua resposta vai ser 4 raiz de 3. Como eu te dei a unidade em centímetro, centímetros quadrados. Essa é a sua resposta. Repito, triângulo equilátero é muito bem quisto por quem faz as questões, tá? E o que você precisa ter para calcular ele? Apenas o lado do triângulo. Vale uma ressalva aqui nessa questão que é a seguinte, ó. Se você pegar do teu triângulo, digamos assim, eu desço a altura dele. Uma propriedade importante, eu desço a altura dele. Essa vai ser a medida da altura. Vamos supor que esse lado, vamos pegar o lado 6 aqui, ó, do primeiro. Pegar o lado 6. Tudo bem? O que acontece no teu triângulo equilátero?
Quando você desce uma perpendicular, essa altura divide a base em duas partes iguais. Como a base também é 6, esse pedacinho aqui vai ser igual a 3. E aí vem a grande dica, a grande sacada que também pode ser que você precise. Vamos supor que eu preciso, por algum motivo, da altura dele. O que a gente faz? Olha o triângulozinho aqui, ó, faz Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto quadrado, cateto quadrado. 6 ao quadrado vai ser igual a h quadrado mais 3 ao quadrado. O que você pode fazer? Ó? 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9 passa para cá, menos 9, vai ser igual o h elevado ao quadrado. 36 menos 9 dá 27. h elevado ao quadrado vai ser igual a 27. O quadrado passa na forma de raiz. O h vai ser igual a raiz quadrada de 27, que em sua forma mais simples vai ser igual a 3 raiz de 3. É uma maneira que eu tenho de chegar na altura, caso isso seja pedido para você. Por favor, que fique bem claro. Caso ele peça para você, no desenrolar da questão, a altura do triângulo equilátero. Desce a altura, divide a base ao meio, faz um Pitágoras e resolvido o teu problema. Tudo bem? Moçada, vamos para mais duas relações. Quinta relação, bora lá! Então, pessoal, continuando a ideia de área de triângulo, a gente vai partir para a quinta relação, que é a relação do triângulo circunscrito. Vamos tomar cuidado com essa palavra circunscrito. O que significa circunscrever? O triângulo está fora de uma circunferência, mas assim, cuidado com o termo que eu usei, o termo fora. O triângulo está circunscrito à circunferência. Olha só, eu tenho um triângulo de vértices ABC, dentro dele, inscrito a ele, eu tenho uma circunferência de raio R. Existe uma propriedade que a gente tem que lembrar que é a seguinte: se a circunferência está inscrita no triângulo, o triângulo está circunscrito a ela. Ou seja, o raio da circunferência vai ser tangente a cada um dos lados do triângulo. Repare, esse raio aqui, tangente ao lado AC, esse raio tangente, ó, tocando aqui a circunferência tangente ao lado AB e o de baixo ao lado BC. O que acontece? Eu quero calcular a área do triângulo grande, do ABC. É só você perceber o seguinte: eu posso segmentar, olha só, eu posso segmentar ele da seguinte maneira. A partir do centro da circunferência, eu vou desenhar um triângulo assim, ó. Eu vou ligar o centro com o ponto B e vou ligar o centro com o ponto C. Perceba que eu formei um triângulo, vamos até destacar de uma cor aqui para te chamar a atenção. Eu tenho o triângulo OCB. Tá certo? Como que você calcula a área do triângulo ACB? Vamos pela relação fundamental, base vezes altura sobre 2. Então eu vou colocar aqui, ó, o triângulo OCB. Ele vai ser igual, o triângulo ACB é o de baixo, base que é A, vezes a altura do triângulo é o raio, dividido por 2. Daí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu ligo o ponto A ao ponto A. Olha só, eu ligo o ponto A ao ponto A, quando eu faço essa união, eu tenho mais dois triângulos. Quais são esses dois triângulos? Veja só, o OAB. Tudo bem? Perceba uma coisa, eu já calculei esse triângulozinho que eu estou rabiscando aqui em azul, ó. Esse triângulo que eu estou pintando, eu já calculei, está ali do ladinho. O que eu vou calcular agora? OAB. Perceba, base C, altura R dividido por 2. Então, o triângulo, vou colocar do lado, OAB, ele vai ser igual, base C, altura raio, dividido por 2. O que eu fiz? Calculei esse aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó. Já está calculada a área dele. E eu faço a mesma coisa com esse, ACO. Vou calcular de baixo. O triângulo ACO. Você vai ter base que é B, altura que é R, dividido por 2. E aí eu tenho esse triângulozinho que eu estou rabiscando em azul. O que você tem que perceber? A soma dos três te fornece o triângulo grande. Então, se eu pegar essa relação, mais essa aqui e somar as três, eu tenho o triângulo grande. Olha o que vai acontecer. A área do triângulo que eu quero vai ser igual à primeira relação, A vezes o raio dividido por 2, mais segunda relação, vou colocar aqui, ó, B vezes o raio dividido por 2, mais terceira relação,
C vezes o raio dividido por 2. E aí você tem que observar uma coisa, olha só, o raio e o raio, ele é um fator comum, eu evidencio ele. O que significa isso? É R que multiplica. Dá uma olhada. Dentro do parêntese sobra A sobre 2, B sobre 2, C sobre 2. Ou seja, A mais B mais C sobre 2. E aqui eu tenho uma relação para calcular a área do triângulo baseada na seguinte ideia. Quem é o R? É o raio da circunferência inscrita. Cuidado agora. Quem é A mais B mais C sobre 2? É o semiperímetro do triângulo. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A área de um triângulo, cuidado, a área do triângulo circunscrito, a área do triângulo que está fora da circunferência, pode ser dada por R, raio da circunferência inscrita, multiplicada pelo semiperímetro do triângulo. Ela é uma relação, essa relação ela não é tão usual assim, tá? Mas ela aparece, é uma relação que volta e meia aparece. Então assim, quando que eu usarei essa relação? Quando eu tenho um triângulo circunscrito a uma circunferência, ele vai te fornecer os lados para quê? Para você achar o semiperímetro. E ele vai te fornecer o raio da circunferência para você jogar na relação. Ou ele pode te fornecer outros elementos para você chegar em cada um deles, tudo bem? Vamos para a última, bora lá! Então, pessoal, chegamos à nossa última relação a respeito de área de triângulo, já vimos 5, vou te apresentar a última relação. Perceba que agora eu vou falar do triângulo inscrito. Olha só, repare que o triângulo está dentro da circunferência, mas esse dentro, né, a gente usa o termo dentro, mas você tem que perceber que para ele estar inscrito, cada vértice dele, ó, tem que fazer parte da circunferência. Cada vértice faz parte da circunferência. O que acontece? Eu vou precisar de duas coisinhas que a gente vai usar. Esse R, que eu estou chamando de raio da circunferência que está fora do triângulo, é o raio da circunscrita. E vou usar uma relação chamada de lei dos senos. Beleza? Como que a gente usa a lei dos senos? Olha só, a gente fala assim, ó, um lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como segundo lado para o seno do ângulo oposto, assim como o terceiro lado para o seno do ângulo oposto. Isso é igual a 2R. Observe uma coisa, que é o seguinte, você pode colocar essas relações de duas em duas. Como assim? A primeira com a segunda, fazer uma razão, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta. Ou segunda com a terceira com a quarta, terceira com a quarta. Você pode relacionar elas duas a duas. Eu vou utilizar duas daquelas ali, dependendo do que eu escolha para cá. Por quê? Eu quero calcular a área do triângulo conforme foi dado. Lembra na segunda relação da nossa aula que nós falamos daquela fórmula trigonométrica, né? Meio de ABC. Eu vou usar ela, eu vou partir dela. Olha só, a área do meu triângulo, perceba, a área do meu triângulo ABC vai ser dada por meio do produto de dois lados multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Eu vou escolher o seguinte, eu vou escolher esse lado e esse lado. Então, peraí, metade do produto desses lados, B vezes C, vezes o seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é o ângulo A. Seno de A. Tá certo? Meio do seno do A. Perceba o seguinte, eu disse para você que das relações aqui da lei dos senos, eu posso utilizar duas. Quais eu vou utilizar? A primeira relação com a última. Olha só, eu posso falar para você que A está para seno do ângulo oposto, assim como 2R. O que eu faço? Pego o seno, passo multiplicando, pego 2R e passo dividindo. Eu escrevo que o seno do ângulo A, ele vai ser igual ao A dividido por 2R. Essa relaçãozinha que eu achei aqui, ó, olha só, essa relação que eu estou marcando aqui no cantinho, eu vou pegar essa relação e vou substituir ela aqui, ó. Só que eu só vou trocar no seno de A. Perceba que é igual, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Olha só, o que acontece dessa relação? A área do triângulo, ela vai ser igual meio de BC, B vezes C, vezes, o que é que vira o meu seno de A? A sobre 2R. A sobre 2R. E eu tenho essa relação. Ajustando ela, colocando a relaçãozinha da maneira mais organizada, digamos assim, a área vai ser ABC, ó, A vezes B vezes C,
dividido 2 vezes 2R dá 4R. O que nós temos aqui, ó? Mais uma maneira de você encontrar a área do triângulo. Só que perceba, o que eu forneço para você nesse caso? Os três lados, cuidado que é o produto dos três lados dividido pelo dobro do diâmetro. Olha que eu falei dobro do diâmetro. Lembre, o diâmetro, lembra disso aqui, ó? O diâmetro de um círculo são 2 vezes o raio. Por isso que eu falei o dobro. Aqui eu tenho 4 vezes o raio. Se eu dobrar aqui, aqui aparece 4R, é o dobro do diâmetro. Só para a gente ficar ligado nesse tipo de relação. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? Nós apresentamos 6 maneiras de você calcular a área de triângulo, tá? 6 maneiras de calcular a área de triângulo. Nós vamos continuar agora trabalhando com outros polígonos, tudo bem? Para que daí nós possamos pegar tudo esse apanhado, esse emaranhado, nossa, me atrapalhei, emaranhado de coisas aí e fazer o quê? Colocar em cima de um lado contextual, beleza? Até mais, tchau, tchau! E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.